O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus. Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho que coloca Pedro num dos momentos mais altos da vida dele, né? A sua profissão de fé, onde ele reconhece ali pela primeira vez por um dos discípulos no Evangelho que Jesus é o Messias. Mas também o ponto mais baixo da vida de Pedro, né? Onde ele é repreendido tão duramente por Jesus. Então vamos olhar bem para essa circunstância de Pedro. Vamos aprender aí bem com este homem, principalmente o que não fazer, qual é a postura que não podemos ter diante da vida. Vamos também tentar aprofundar um pouquinho no conhecimento sobre a necessidade da paixão de Jesus, né? Primeiro, para que a gente não veja Pedro com um olhar tão mesquinho, tão maldoso, como se ele fosse simplesmente um covarde que está querendo não só tirar Jesus do caminho da cruz, mas sair ele também do caminho da cruz. É importante a gente talvez meditar sobre aqueles que já passaram, sabem muito bem como é essa dor. Aqueles que talvez ainda não experienciaram próximo, tentar imaginar como seria. Tentar recordar como é a dor de perder alguém. A dor de perder alguém que é muito próximo de nós. A dor de perder um pai, uma mãe, um avô, um filho, um irmão. E é bom entender que as pessoas que partem, geralmente, salvo raríssimas exceções, a gente não consegue se despedir delas. A gente não prepara. Fala, olha, já que você está indo, tá, tchau, vai com Deus. Não. A morte, ela nos pega desprevenidos. A morte é uma realidade da qual nós temos certeza absoluta que nos alcançará e alcançará os que amamos. Mas eu não sei qual é esse gene maldito que tem dentro de nós que faz com que a gente se comporte como que se ela nunca fosse alcançar os que amamos. E nunca fosse nos alcançar. Ninguém vive como se fosse morrer. Todos nós vivemos como que se a vida fosse perdurar no tempo, desde já, por toda a eternidade. Mas de tempos em tempos essa morte alcança aqueles que amamos. E como que é a nossa sensação, né? Como que é a nossa angústia? É terrível. Então, por isso, agora, vamos entender que com Jesus foi diferente.
A morte não pegou Jesus desprevenido. A morte não alcançou ele de repente. Porque diferente de mim e de você, Jesus não nasceu para viver. Jesus nasceu para morrer. Todos nós nascemos para viver e sabemos que mesmo a morte não será a interrupção plena da nossa vida. Nós vamos continuar vivendo. Com Deus ou sem Deus, aí a escolha é nossa. Mas Jesus, bem diferente. Jesus nasceu para morrer. Jesus não nasceu para ser assassinado, para que a sua vida fosse tirada. Ele deixa isso bem claro no Evangelho de São João. A minha vida não é tirada, eu a dou em sacrifício. Então Jesus sabia as circunstâncias da sua morte, sabia como aconteceria, sabia quando aconteceria. E é exatamente por isso que ele foi capaz de, por 3 vezes, anunciar a sua morte. Por isso que esse trecho do Evangelho se chama Anúncio da Paixão de Jesus Cristo. O primeiro anúncio, porque ele fez isso por 3 vezes. Por 3 vezes ele adiantou para os discípulos: eu vou ser entregue na mão dos homens, eu vou ser castigado, eu vou ser crucificado, mas depois eu ressuscitarei. Mas parece que eles nem prestaram muita atenção nessa questão da ressurreição, e mesmo se prestassem, eles não faziam ideia do que era que Jesus estava falando com ressurreição. Porque o conhecimento que eles tinham de ressurreição era aquilo que Jesus fez. Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro morreu de novo. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, morreu de novo. Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, que também morreu de novo. Então, assim, vamos ser honestos, né? Então, esse tipo de ressurreição não vale muita coisa, não. Eu, pessoalmente, não estaria afim de, depois de morrer, vir alguém me arribar de novo. Já pensou? Ah, não, agora eu tenho que morrer de novo. Ah, não, dá licença, né? Já foi ruim uma vez, agora 2. Dependendo do jeito que foi a morte, meu amigo, nossa. Eu lembro do Padre Jacó, uma vez ele ficou bravo demais com o povo da paróquia dele. Que quando teve aquela pandemia da Covid, ele pegou a bendita, né? E ele tinha tudo, gente, tudo para morrer. Todas as comorbidades possíveis aquela bolinha de sinuca tinha. Então, quem o conhece sabe que a analogia se adequa perfeitamente. Gordinho, fofinho, ocioso, não gosta ali de fazer uma atividade física. Eu tinha tudo para morrer. E estava lá no quarto, esperando a morte, feliz da vida. Tinha recebido unção dos enfermos, comunhão, estava prontinho para morrer. Aí o povo da comunidade dele dobrou o joelho no chão e começou a rezar. Arrancar ele das garras da morte. Ele chegou em casa mais um arara. Por que vocês resolvem desse jeito para mim? Por que não me deixou morrer? Eu já estava pronto, era só embarcar. Pois é, né? Não vai ser dessa vez, né, meu amigo? Mas, então, realmente, então, assim, uma ressurreição para viver isso aqui de novo, para morrer de novo, não é nem lucro, meu amigo. Eu acho que é prejuízo, é minha opinião sincera, né? Então, por favor, tá? Se eu estiver lá às portas, vocês façam uma prece, Senhor, que seja aceita a sua vontade, tá? Mas não vai me arrancar das garras dela, não. Mas, então, quando Jesus falou de ressurreição, os apóstolos não entenderam. E aquilo não significou muita coisa para eles, mas eles entenderam a parte da morte. Eles entenderam que Jesus seria tirado deles. Então agora começa a fazer sentido um pouco o coração de São Pedro. Já é doído nós perdermos alguém que nós somos pegos desprevenidos. E quando alguém que não só amamos, mas aquele que mais amamos, aquela que mais amamos, e esse era Jesus para São Pedro, chega e diz: eu vou ser tirado de você, eu vou ser morto. Então aquilo ali quebrou o coração daquele homem. É exatamente por isso que São Pedro então puxa Jesus para um canto e diz o que para Jesus? Não precisa ser desse jeito. Não precisa ser assim. Vamos escolher um outro caminho, uma outra alternativa. Não precisa que o Senhor morra para que os seus planos se concretizem. Agora é importante meditarmos um pouquinho sobre isso aqui, porque talvez esse questionamento também possa algum dia ter alcançado o seu coração. Será se realmente era necessário tudo isso aqui? Será se era necessário que para nos salvar Jesus passasse por tudo aquilo que a gente celebrou na Semana Santa? A prisão na quinta-feira, a flagelação, a coroação de espinhos, a via crucis que nós meditamos quando rezamos a via sacra, a cruz, a destruição total de Jesus, ao ponto de quando o centurião perfura o seu lado e dali sai sangue e água, porque não tinha nem mais sangue para sair. Será que precisava de todo esse sofrimento? Certo? Então,
quando Pedro, verdadeiramente apaixonado por Jesus, se depara com a possibilidade disso, é claro que ele se revoltou. É claro que ele não queria. Porque Pedro era assim, era realmente um homem afoito. Não nos esqueçamos do chamado de Pedro quando Jesus o chama para ser pescador de homem. Isso acontece no capítulo 5 do Evangelho de São Lucas. É uma cena muito cômica, porque Pedro ele não faz ideia do que ele está falando, porque o que ele está falando é totalmente contraditório com o que ele está fazendo. Jesus chega na beirada do lago de Genezaré, onde eles estão hoje, escolhe uma barca de Pedro, sobe nela e começa a falar com a multidão. Depois Jesus fala para Pedro, vamos para águas mais profundas? E diz para Pedro, joga as redes, vamos pescar. E Pedro diz, Senhor, pescamos a noite inteira, não deu certo, e agora não é a hora do peixe. E Pedro lança as redes, obedecendo a Jesus, enche as redes, fica assustado com aquele milagre. E qual é a atitude de Jesus? O Evangelho diz que ele se lança aos pés de Jesus e diz, afasta-te de mim, porque sou pecador. Mas como assim? Você pula no pé de uma pessoa, garra ela e fala, afasta-te de mim, eu sou pecador. Não, quando você quer afastar de alguém, você pega a pessoa e empurra, sai lá, quero saber de você não. Você não agarra a pessoa e fala, se afasta de mim. É como se Pedro estivesse falando, se afasta, quero ver se você dá conta. E Jesus não se afastou de Pedro. É bonito a gente pensar isso, tá? Porque de vez em quando a gente peca, vem umas ideias meio tronchas na cabeça da gente, a gente acha que Jesus se afastou de nós. A gente acha que Jesus nos abandonou porque pecamos. É como se Jesus falasse para Pedro, nem o seu pecado pode me afastar de você. Nem a sua mediocridade pode me afastar de você. E mais, eu vou te transformar. Eu vou fazer de você não pescador de peixes, mas pescador de homens. Então guarda bem essa frase de São Pedro. Afasta-te de mim, porque sou pecador. E Jesus não obedeceu. Agora no Evangelho de hoje muda um pouco a atitude de Pedro. São Pedro parece que perdeu aquela humildade. Perdeu aquela consciência da sua pequenez. E agora ele não se joga aos pés de Jesus. Ele pega Jesus pelo colarinho e arrasta ele. E diz para ele, não precisa disso aqui. Não precisa da paixão. E qual é a fala de Jesus? A prece que Pedro fez lá no capítulo 5 de São Lucas se realizou agora. Jesus diz, afasta-te de mim. Vai para longe de mim. Não porque você é pecador só, não é isso que está te afastando de mim. É porque você está fazendo uma escolha. Você quer pensar como o mundo e não como Deus. Você quer que Deus se adeque à sua mediocridade. Lá atrás eu te chamei para ser pescador de homens. Queria te transformar. Aqui você está se revelando como um medíocre, um mesquinho. Você quer que Deus pense como você. E você não quer pensar como Deus. É isso que afasta Deus de nós. Não são só os nossos pecados, mas é a maneira que nós decidimos pensar. É a maneira que nós decidimos nos comportar. Então agora que diante da paixão de Jesus que é apresentada, o comportamento de São Pedro que reage com brutalidade, como que fugindo desta paixão e diz não precisa disso, nós também nos questionamos, precisa ou não que Jesus passe por tudo isso? E amados irmãos e irmãs, essa pergunta não precisa ser respondida. Na verdade ela é a pergunta errada. A pergunta certa que nós deveremos fazer é a seguinte: se para me perdoar dos meus pecados, precisou de tudo isso, a pergunta que eu deveria fazer então é, o que são os meus pecados? Qual é a natureza do meu pecado? Para que o preço para me tirar deles fosse tão alto. O que é realmente o meu pecado? Para que para me livrar dele fosse necessário que um Deus morresse por mim? Derramasse todo o meu sangue, porque o sangue dele, mas vamos ser honestos, nós não fazemos ideia do que é o pecado. Pelo contrário, a gente o vê com bons olhos e o trata como pet.
É terrível quando o padre está no confessionário e escuta alguém dizendo: ai, padre, é os meus pecadinhos de estimação. Eu falei: como assim? Tem nome, é pet. Carrega para passear, tem coleira, leva para o pet shop para tosar. Que diabo é isso de pecado de estimação? Então, se é de estimação, então o que eu entendo é que você já fez as pazes com ele. Vocês são best friend forever, então vocês são amiguinhos e você não tem disposição nenhuma de abandoná-lo. Pelo menos eu não quero abandonar a minha Roscal Fujibayashi, minha cachorrinha tão linda. Então, assim, eu a amo com muito coração. Então, assim, a gente não quer abandonar os bichinhos de estimação. Quando é que você vai abandonar um pecado se você olha para ele com tanto carinho? Deve ter nome, Bob, Lili, Au, não sei. Então, assim, a gente não faz ideia do que é o pecado ainda. Então, se quisermos entender o que é o pecado, então para de olhar para o pecado e começa a olhar para o preço que foi pago para você ser libertado dos seus pecados. Começa a olhar para a paixão e para a cruz e entender: se precisou disso, então não pode ser uma coisa banal, não pode ser uma coisa pequena, não pode ser uma coisinha. Não é. É algo muito grave. E Cristo morre por nós na cruz não só como uma ação salvífica que nos perdoa dos nossos pecados, mas Ele o faz também como uma pedagogia para que nós aprendamos que a nossa vida de salvação não depende só de nós tirarmos os nossos pecados. É claro que esse é o primeiro passo. É claro que se você quer construir uma casa bonita, a primeira coisa que você vai ter que fazer é limpar o lote, vai ter que dar uma patrolada, vai ter que arrancar um entulho, vai ter que arrancar um mato, vai ter que limpar. Mas depois que você limpou o lote, meu amigo, você não vai dormir lá no chão de um lote baldio. Você precisa de uma casa. Então sim, o nosso pecado é terrível. O preço que foi pago para limpar-nos dele foi terrível, é a cruz de Cristo. Mas uma vez que Ele morreu por nós na cruz, Ele também nos ensina que a construção da casa é muito árdua. Ele ali se revelou como o caminho. Quem quiser me seguir, tome sua cruz todos os dias e venha atrás de mim. Jesus, então, ao morrer na cruz, nos mostra que nessa vida não tem como construirmos um edifício de santidade, não tem como nos tornarmos santos, se nós não estivermos dispostos a pagar o preço. Que assim como Cristo viveu a paixão, eu e você também devemos viver a paixão. Jesus ali nos ensina algo muito breve, mas muito poderoso. Só amamos verdadeiramente alguém quando estamos dispostos a pagar o preço de sofrer por quem amamos. Se você diz que ama alguém e você nunca sofreu por essa pessoa, você nunca escolheu abrir mão de algo, você nunca escolheu renunciar a algo por amor a essa pessoa, então me desculpa, você não faz ideia do que você está falando. Provavelmente o seu amor é aquele amor que é cantado no nosso bom e velho breganejo, né? Estou fazendo amor com outra pessoa. É esse então, o amor que você sente pela pessoa que você diz que ama. Não é esse amor que está aqui pregado na cruz, não é esse. É o amor de quem está disposto a pagar o preço de sofrer pela pessoa amada. Jesus está nos mostrando na cruz que sim, o céu exige de nós um bilhete. E o bilhete do céu se chama amor. Jesus na cruz está nos ensinando a arte de amar, que é abrir mão de si por aquele que dizemos que amamos. Por isso, amados irmãos e irmãs, que a nossa casa, o nosso lar, é uma academia fantástica para aprendermos a arte de amar. Por isso que não existe um ambiente mais apetecível para aprendermos a amar. Porque lá é o lugar onde nós, se quisermos permanecermos, vamos ter que aprender a arte de abrir mão de nós mesmos. Não tem como um casal construir uma história sem que ele e ela aprendam a abrir mão de algo. Mas guarda bem os dois pronomes, tá? É ele e ela, não é ele só. E não é ela só. Porque é muito doído quando uma esposa abre mão de muita coisa
e vê que o marido não está disposto a abrir mão de nada. É do jeito que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. É muito triste quando o esposo está disposto a abrir mão de coisas que ele vê que está prejudicando o lar. E ela não está disposta. É doído quando eu sento com um casal e a esposa fala: padre, não dá mais. A bebida está acabando com a nossa família. E eu olho para ele e falo: e aí? Ele diz: ela sabia que eu bebia quando eu casei, caguei para ela. Eu falei: ué, como assim? Então, você não está disposta a abrir mão disso por causa da sua mulher e dos seus filhos? Não. Essa bebida é mais importante do que ela e seus filhos? Entendi. Então eu olho para ela e digo: minha filha, compra uma caixa de cerveja, dá para ele, vai por causa da sua mãe. Assim, melhor coisa que você faz, vai ficar muito mais barato do que aguentar esse enguiço aqui o resto da sua vida. Então, se você não dá conta de abrir mão de nada por causa da sua família, você não dá conta de abrir mão de nada por causa dos seus filhos, você não dá conta, então, meu amigo, me desculpa, mas você ainda não entendeu o que é o amor. Porque se nós formos procurar na nossa memória, quem são as pessoas das quais nós não duvidamos do amor delas por nós, não são as pessoas que sussurraram palavras bonitinhas nos nossos ouvidos e fizeram os nossos cabelos da nuca arrepiar. Não são essas. São as pessoas que sofreram por nós. Dificilmente, salvo raríssimas exceções, um filho duvida do amor de uma mãe. Muito difícil. Claro que tem uma outra louca e patológica, psicopata, que paciência, interna e trata, mas a maioria das mães, elas pagam um preço muito caro pelos filhos, sofrem. E o filho sabe que ela sofre por ele. O filho sabe que ela abre mão de coisas por ele. Qual é a parte do frango preferida das mães? Toda mãe come a mesma parte do frango. Costela, pescoço e pé. Toda mãe. Eu não conheço uma mãe que ama o filho, que é carnívora. Se o filho for vegano, aí paciência. A mãe, ela vai comer o frango inteiro. Mas a mãe come só a costela. E ela come com a boca cheia. Ela chupa aquele miolinho que tem dentro do pescoço. Gente, que coisa medonha. Aquilo não deve ser nem para comer. Mas por que a mãe aprende a comer costela, pescoço e pé de frango? Para que o filho coma coxa contra coxa e peito. Ela escolheu a pior parte, para que ele tivesse a melhor parte. E pode perguntar para ela, ele ainda vai falar que é gostoso. Não, pai, é gostoso. Nossa, o pezinho, aquela parte gordurentinha assim que você pega assim. Delícia, delícia. Chupar osso. Tenha santa paciência. Não é carne, menino. É uma contracoxa, assim, aquele negócio ali que só carnona. Aquilo que é bom. Mas a mãe escolhe, porque ela paga o preço de amar o filho. Por isso hoje, amados irmãos e irmãs, nós vamos olhar para essa atitude de Pedro e nós precisamos tomar uma decisão. A decisão que Pedro tomou foi a pior, mas ele aprendeu. Nós não precisamos tomar a pior decisão para aprender. Nós podemos aprender com a decisão dele. E a decisão dele foi: não precisa de sofrer para amar. Não precisa que o Senhor passe por isso tudo. E Jesus deixou bem claro, era necessário. Você não faz ideia do que é seu pecado. Você não faz ideia do que é ofender um Deus que te ama de todo o coração. Então, e você nunca vai entender isso aqui, Pedro. Então, acredite em mim. É isso aqui o preço do seu pecado. Então, aceita o meu amor. Mas aprenda comigo a amar. Aprenda comigo a abrir mão. Aprenda comigo a construir uma casa nesse lote que você está limpando. Porque senão, logo, logo, ele volta a ser um lote baldio, cheio de lixo. Porque se nós não aprendermos aqui essa arte de amar, não nos cabe no céu. É esse o bilhete de entrada. O amor de quem foi capaz de abrir mão de si para o outro. Santo Agostinho tem um livro fantástico que se chama Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Ele usa essa metáfora para explicar o que é o coração de uma pessoa que pode ser santa e o que é o coração de uma pessoa que escolheu não ser santa. E ele chama esses dois corações de cidades. O que é o coração que é uma cidade de Deus? É o coração de quem aprendeu a amar a Deus de tal forma que ele é capaz de desprezar a si mesmo. E o que é o coração que é uma cidade dos homens?
É o coração de alguém que aprendeu a amar a si mesmo a tal ponto que ele é capaz de desprezar a Deus. Então vamos escolher qual é o coração que queremos edificar, para que realmente aqui aprendamos a amar e seguir a Cristo todos os dias, carregando a nossa cruz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.